O evangelho de hoje é Marcos 1, do 29 ao 39. Naquele tempo, Jesus saiu da sinagoga e foi com Tiago e João para a casa de Simão e André. A sogra de Simão estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-a a levantar-se. Então a febre desapareceu e ela começou a servi-los. À tarde, depois do pôr do sol, levaram a Jesus todos os doentes e os possuídos pelo demônio. A cidade inteira se reuniu em frente da casa. Jesus curou muitas pessoas de diversas doenças e expulsou muitos demônios. E não deixava que os demônios falassem, pois sabiam quem ele era. De madrugada, quando ainda estava escuro, Jesus se levantou e foi rezar no lugar deserto. Simão e seus companheiros foram à procura de Jesus. Quando o encontraram, disseram: Todos estão te procurando. Jesus respondeu: Vamos a outros lugares, a aldeias da redondeza. Devo pregar também ali, pois foi para isso que eu vim. E andava por toda a Galiléia, pregando em suas sinagogas e expulsando os demônios. Jesus aproveitava todas as oportunidades para demonstrar a sua ação libertadora com zelo e carinho para com todos os carentes e necessitados a quem encontrava. Ele não se restringia somente em orar e pregar o Evangelho, mas punha em prática a misericórdia, revelando ao mundo o amor do Pai com gestos concretos. Assim, ele constantemente manifestava ao mundo a sua missão de Salvador com as suas atitudes de compaixão. Ao sair da sinagoga até a casa de Pedro, Jesus não parou para descansar, mas se aproximou de uma mulher velha, doente e acamada. Tocou-a e, com grande amor, a curou, fazendo com que ela voltasse a ser útil. Jesus realizava a cura do homem total. Por isso, ao tocar na sogra de Pedro, apesar de ser mulher de idade, ela imediatamente se levantou da cama e começou a servi-lo e aos seus discípulos. Deus nos cura para que possamos libertar de todas as amarras, sair do nosso comodismo e ir em busca do nosso irmão que está carente. Dentro da nossa própria casa deve haver pessoas enfermas, desmotivadas, sem esperança, paralisadas, precisando ser tocadas por Jesus para que sejam curadas, saindo do seu mundinho de tristeza e de depressão. Todos nós, assim como Jesus, somos instrumentos do amor de Deus em todos os lugares pelos quais passamos. Depois da oração, a ação. Saindo da igreja, da oração, precisamos seguir adiante e, como Jesus, estar conscientes de que necessitamos nos desprender dos lugares, tendo como único objetivo cumprir fielmente a missão que o Pai nos confiou. Jesus não tinha tempo para descansar e não se apegava a ninguém, nem mesmo àqueles que o exaltavam. Na sua trajetória, cuidava de todos, escutava a todos e atendia a todos, e tudo fazia com amor. Não menosprezava os velhos nem as crianças, e curava as pessoas para que fossem úteis e tivessem uma vida eficaz. As perguntas de hoje são: existe alguém na sua casa precisando ser visitado por Jesus? Chame-o e ele irá.
Como você vê as pessoas que já estão idosas? O que você faz para que elas sejam úteis? Qual tem sido o resultado prático e concreto da sua oração e adoração ao Senhor? O evangelho dessa quarta-feira nos relata a cura da sogra de São Pedro. Trata-se de um episódio registrado nos três evangelhos sinóticos, cada um dos quais sublinha certos detalhes que, considerados em conjuntos, nos ajudam a compreender com maior profundidade esta cena tão tocante, uma das primeiras do ministério público de Nosso Senhor. A liturgia de hoje nos propõe como leitura a versão do evangelista São Marcos, que tem a particularidade de empregar, no versículo 31, um verbo bastante expressivo para significar o gesto de segurar a mão da sogra de Pedro. A sogra de Simão, escreve Marcos, estava de cama com febre e eles logo contaram a Jesus. E ele se aproximou, segurou sua mão e ajudou-o a levantar-se. É deste mesmo verbo que vem a palavra pantocrator, que quer dizer literalmente o que tudo sustenta. Um pantocrator, como se sabe, é uma expressão iconográfica de Cristo como juiz e Senhor onipotente, por quem e para quem foram feitas todas as coisas. Por isso que em muitas imagens do Pantocrator estão escritas, ao redor da cabeça de Jesus, a tradução grega do nome que Deus revelou a Moisés na sarça ardente. Eu sou o que sou. Com isso, quer-se indicar tanto a divindade de Nosso Senhor, consubstancial ao Pai, quanto o fato de que a sustentação que Jesus oferece aqui à sogra de Pedro não é nem meramente moral, nem exclusivamente física, como se ele se limitasse a curá-la da febre, mas eminentemente ontológica. Cristo, em outras palavras, segura-lhe a mão porque a sustenta e conserva no ser, como Senhor e Criador de todas as coisas. O seu ministério, mais do que o de um taumaturgo que realiza prodígios, é o de um legado divino, que com poder e autoridade vem ao mundo como Senhor dele, a fim de desfazer as obras com que o demônio perdeu o gênero humano. Há de fato uma perfeita harmonia entre o relato de Gênesis e os acontecimentos dessa página do Evangelho. Como notaram muitos santos padres, uma vez que o pecado entrou no mundo pela serpente e pela mulher, era conveniente que Cristo, após expulsar o demônio, como relata São Marcos nos versículos anteriores, curasse logo em seguida uma mulher dos males que, pelo pecado, a serpente introduziu na história. Assim, ao inclinar-se sobre a sogra de Pedro e segurar-lhe a mão, Jesus expressa a um tempo que ele, como Criador, se inclina sobre as suas criaturas para sustentá-las na existência e, como Redentor, se inclina sobre a nossa miséria para tirar-nos do pecado e conservar-nos na vida da graça. Que o deixemos entrar em nossas casas, inclinar-se sobre nós e curar-nos de nossas enfermidades espirituais. Ele, que a todo instante pensa em nós, comunicando-nos o ser com que somos, se digne participar-nos também a vida com que ele mesmo vive, vida divina e eterna. Que Deus te abençoe. Bom dia.